Boa tarde! Bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou Thaís Dória, assessora de comunicação da AGERSA, sou jornalista e hoje nós temos o prazer de conversar com você do Colégio Mirim e vamos apresentar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aqui. Eu e mais duas colegas engenheiras que vamos apresentar um pouquinho de como faz o tratamento todo da água e o tratamento do esgoto. Agora, para iniciar, eu vou liberar aqui um videozinho. Gente, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas ao vivo acontece, não é mesmo? Agora acho que vamos dar continuidade e vocês vão conhecer o que a Jessa faz. Não desistam da gente, fica aqui. Agora, dando continuidade, vamos lembrar de uma regrinha aqui, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, nós temos um chat na lateral. Peçam ajuda ao papai, à mamãe ou qualquer adulto que esteja auxiliando vocês para identificar onde é o chat. Vocês podem perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, que aí nós vamos responder aqui, tá bom? Todo mundo vai interagir pelo chat. Agora, vou colocar o vídeo para vocês entenderem o que a Jessa faz. Garantir a prestação de um serviço adequado de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário nos comércios, hospitais, escolas e fábricas é uma tarefa e tanto. É para isso que existe a AGERSA. A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia é uma autarquia pública em regime especial que foi criada em 2012 para fiscalizar e regular o abastecimento de água e o tratamento de esgoto em todo o estado, desde a captação da água no manancial até a destinação final do esgoto tratado. Um trabalho que tem tudo a ver com a sua vida. O saneamento básico envolve 4 vertentes: o abastecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, a drenagem das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. E a regulação eficiente traz resultados: prevenção e controle de doenças, cidades mais limpas e, o mais importante, melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas. O investimento em saneamento básico é ainda fundamental para o equilíbrio das contas públicas, já que para cada R$ investido em saneamento básico, R$ 4 são economizados em saúde. O seu bolso também agradece. Afinal, é a AGERSA quem define as tarifas e garante um preço justo para o usuário final. A fiscalização dos serviços de água começa na captação, com análise do manancial. Passa também pela verificação das estações de tratamento, avaliação dos reservatórios e pelo serviço de distribuição de água tratada canalizada. No caso do esgoto, são avaliadas as redes coletoras, as estações elevatórias e de tratamento, com o objetivo de assegurar o descarte adequado do material na natureza de forma não poluente. Tá vendo só como o trabalho da AGERSA é bom para a Bahia e melhor ainda para os baianos? Se você quer saber mais, entre em contato e conte com a gente para garantir a eficiência do saneamento básico no seu município. Água é vida. AGERSA é qualidade de vida. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho do que é a AGERSA. E agora eu vou apresentar a vocês a minha colega de trabalho, o Ine, que é engenheira ambiental e uma das técnicas de fiscalização aqui da AGERSA. Boa tarde, eu sou o Ine, eu faço parte da equipe técnica de fiscalização aqui da AGERSA, né? Eu sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o saneamento básico, enfatizando aí as etapas do tratamento da água e do tratamento do esgoto. Eu vou começar falando para vocês sobre as etapas de tratamento da água. A gente vê a água chegar na nossa casa, mas a gente não tem noção de todo o trabalho que dá, do percurso que ela faz. A gente não consegue ver, né, detectar o trabalho que dá para que a gente possa, para que essa água possa chegar na nossa casa. E é isso que a gente vai estar descobrindo hoje, né? Todo esse processo de tratamento da água, ela tem início lá na captação.
na captação, a empresa que abastece, né, que presta o serviço de abastecimento de água, ela vai instalar no manancial, no rio, um equipamento capaz de sugar a água. E só que essa água, quando ela está lá no rio, ela ainda está com impurezas. Ela ainda vai ter umas folhas, uns galhos, ela vai ter micro-organismos, ela pode ainda ter cor, ter cheiro. E para essa primeira etapa, a captação coloca, né, na entrada onde essa água é sugada, umas grades, que a gente chama ela, na verdade, de crivo. E o crivo, ele tem a função de segurar essas sujeiras maiores, né? Essas impurezas maiores que a gente consegue ver a olho nu, que são os galhos e as folhas. A água, depois de captada, que a gente trouxe uma foto para vocês verem, né? Esse é o equipamento que eu estou falando, que vai captar a água. Os crivos, essas grades, elas vão estar aqui na beirinha dos tubos. E esse tubo puxa a água por toda essa tubulação. O nome dela, na verdade, é adutora. E vai levar a água até a estação de tratamento. A estação de tratamento, ela tem um apelido de ETA, a gente normalmente chama de ETA. Quando a gente chega na estação de tratamento, uma das coisas mais importantes que tem lá dentro é a casa de química. E ela é importante porque ela é quem vai liberar cada produto químico que vai certinho para cada tratamento, para cada parte certinha, cada etapa certinha. Lá a gente vai poder ter produtos como cloro, cal, barrilha, sulfato de alumínio. Assim que essa água bruta chega na estação de tratamento, né, a primeira coisa que a casa de química faz é juntar com essa água o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, ele é um produto químico coagulante. Ele vai ali se misturar no ponto de maior agitação com essa água e ter uma reação química. Essa reação química, ela vai fazer com que a sujeira se aproxime mais uma da outra, vão começar a querer se juntar, ficar mais pertinho, e aí, depois dessa mistura, a água já vai passando para a terceira etapa, né? Porque a primeira etapa é captação, a segunda, a coagulação, e essa terceira etapa, quando a água sai daí, vamos ver as fotos da casa de química primeiro. Aqui são os tanques onde ficam os produtos, né? Antes de ir se misturar nas etapas do processo. A casa de química também vai ter um lugar para guardar esses produtos. E esse equipamentozinho aqui embaixo, na terceira foto, é uma bomba que é ela que puxa o produto já diluído para poder lançar na parte do processo. Quando a água chega nessa terceira parte do processo, do tratamento, ela entra por um equipamento chamado floculador. Esse floculador, ele fica sacudindo a água. Essa é a parte do tratamento da água mais agitada que tem, fica muito movimento na água, e isso é para que a água se misture bastante com sulfato de alumínio, para que ele possa continuar reagindo e continuar juntando essas sujeiras uma na outra, e começam a se formar alguns flocos, ao ponto de ficar bem visível, como nessa foto que a gente trouxe para vocês aqui, que são vários floquinhos de sujeira, depois da reação já ter acontecido. O floculador, com o tempo, ele vai liberar a água para o próximo tanque, já retendo essa parte dessa sujeira aqui em cima, que está bem visível, que já fica bem fácil de remover. E ele vai passar essa água para o decantador, que é o nome do próximo tanque, onde acontece a próxima etapa. A decantação, ela é a parte mais tranquila que tem do tratamento da água, né? Essa água, ela vai ficar aqui nesse tanque uns 90 minutos, vai descansar até que toda a sujeirinha que sobrou, que não juntou naquela espuminha que a gente viu antes, ela comece a descer, aí a sujeira vai juntar no fundo, né, nessa zona de repouso, como vocês podem ver aqui embaixo, vai formar um lodo.
todos os tanques de processos, eles precisam ser limpos, eles precisam ser higienizados. Esse daqui, especialmente, porque ele vai ter sempre um acúmulo grande de sujeira aqui embaixo. Dá para ver aqui que ele tem uma descarga, que é onde tira toda essa sujeira, e manter ele limpo vai conseguir fazer com que, que se mantenha, né, essa qualidade da água. Depois a água começa a ser liberada por esses tubinhos aqui, tá vendo na lateral? A gente trouxe uma foto de um decantador para vocês. Nessa parte maior é a zona de decantação, é onde a água fica paradinha. Com o tempo, depois desses 90 minutos mais ou menos, esse volume de água começa a subir e vai sair por esses filetes, por essas estruturas mais fininhas que a gente está vendo dividindo o tanque, e vai passar para o próximo tanque, que é o tanque de filtração. O equipamento de filtração, ele vai ter várias camadas diferentes. Ele vai ter camadas de pedra, camadas de areia, camadas de carvão, para que toda a sujeirinha que tenha sobrado na etapa anterior, ela possa ser removida aqui. Ele vai conseguir segurar nas espessuras e texturas diferentes de cada camada essa água, né? Essa sujeira. Vai segurar e vai liberar só a água, que aqui ela já está praticamente pronta para consumo. A gente já consegue ver nesses tanques de filtração aqui. A gente já consegue ver a estrutura de dentro do tanque. Já está uma água bem translúcida. Do tanque de filtração, a água vai seguir para o tanque de desinfecção. A desinfecção ela é muito importante, porque é ela que vai garantir que a gente elimine qualquer tipo de micro-organismo que possa fazer mal à saúde da gente. O produto químico utilizado, ele é normalmente o cloro. Nessa etapa aqui de desinfecção, ela também pode ter a adição de outros produtos, né? As estações de tratamento, normalmente, elas têm laboratórios. Então, a empresa faz a análise da água e vê se essa água ainda precisa de adição de algum outro produto, como cal, para poder regular a acidez, para não estragar os equipamentos. Se tiver ficado definido que para aquele município a estação vai fornecer água com flúor, que ajuda no controle da saúde bucal, aí também nessa etapa é que ele é adicionado, e daí a água vai seguir para a reservação. Aqui é um tanque onde faz a adição de produtos, dá para ver aqui uma tubulação, tá vendo? Provavelmente é de cloro. A reservação dessa água, que já foi tratada e já está pronta para consumo, ela vai ser feita nos reservatórios elevados ou apoiados. São tanques bem grandes, que cabem muitos litros de água. A gente trouxe umas fotos para vocês verem. Esse daqui é um elevado. Eles são bem grandes mesmo. Esse aqui é um apoiado. Depois daqui dessa reservação, a água vai seguir normal para a nossa casa, para a gente poder consumir, para a gente beber, para a gente tomar banho. Depois essa água que a gente já usou vai seguir para o esgoto, e daqui a pouquinho Loise, ela vai contar para vocês como é que funciona essa parte do tratamento do esgoto. Oi, gente, acho que agora vocês estão me vendo, né? Eu acho que eu não estava aparecendo antes. Sou eu que sou o Winnie, estava contando para vocês como acontece o tratamento da água. Eu estava aqui conversando com Thaís e ela estava observando o chat e ela separou 3 perguntas para que eu pudesse responder. A primeira, ela está perguntando como que a empresa de abastecimento sabe que a água está saindo com qualidade adequada. Então, aqui na Bahia, quem faz o fornecimento da água é a Embasa, e existem procedimentos específicos para isso. O que é que acontece? A empresa ela precisa fazer análises na água regularmente e precisa obedecer uma portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria é como se fosse um manualzinho onde vai estar dizendo o limite que cada substância que vai estar presente na água pode apresentar para que não prejudique a saúde da gente.
Tem limites para cloro, para cor, para turbidez, para produtos tóxicos, tem limite para tudo. Lá tem dizendo muito claro todos os limites que podem ter para essas substâncias que a gente chama de parâmetros da qualidade da água. Nesse mesmo documento vai ter dizendo a quantidade de análises que precisa ser feito pelo tanto da população que aquele sistema de abastecimento ele atende. Se for 100 mil, vão ser X análises, se for 50 mil pessoas, tanto de análise. Tudo isso está lá muito bem claro nesse documento que, no caso, a Embasa precisa obedecer para que a gente veja, né, que a água está realmente saindo com qualidade. A segunda pergunta tem aqui, só existe um modelo de estação de tratamento de água? Não. A gente optou por trabalhar aqui com vocês com um modelo de estação de tratamento convencional, que vai ter todas essas etapas que a gente falou aqui, mas existe também, inclusive, muito comum a gente encontrar nos tratamentos da Embasa estações de tratamento compactas. Elas vão ter equipamentos que a gente chama de floco decantador, porque já faz de vez os dois processos, não são em tanques grandes separados. E também existe uma estação que vai trabalhar só com simples desinfecção. Por quê? Porque essa estação ela não captou no manancial, no rio aberto. Fez a captação em um poço. E esse poço tem uma qualidade de água muito melhor. Então, ele não precisa fazer todas aquelas nossas etapas, vai precisar só da final, que é colocar cloro, segue para a reservação, e a gente vai e manda para a redistribuição. Tem uma outra aqui que diz assim, como a nossa equipe técnica realiza a fiscalização. Então, tem todo um planejamento para que isso aconteça, né? A gente vai avaliar o deslocamento, a gente vai ver tudo que precisa ser feito para aquele sistema, ver o tamanho dele, quantas pessoas precisam, quantos dias precisam. Aí a gente chega no município, vai no escritório, pede toda a documentação para a Embasa, pede tudo que seja possível que eles forneçam para a gente poder estar avaliando depois. A gente vai também nas prefeituras, na vigilância, a gente acompanha a prestadora, né, a Embasa na rua para poder aferir a pressão, ver se está obedecendo o regulamento, as normas. A gente faz análises de qualidade da água com eles, indo no laboratório deles para ver se os equipamentos funcionam, para ver se o resultado das análises vão dar corretas, de acordo com a portaria que a gente falou aqui na primeira pergunta. A gente também vai fazer a fiscalização de todos aqueles pedacinhos do sistema que a gente viu. A gente vai na captação, a gente vai na estação de tratamento, visita os reservatórios, olha se toda a estrutura está correta, se tem algum defeito, alguma falha que possa comprometer o tratamento da água. A gente vai procurar saber se o operador, né, se o funcionário que está ali colocando aquele sistema para funcionar, se ele tem um treinamento adequado para poder estar manuseando tudo que está funcionando ali. E, por final, a gente pega todos esses resultados, todas essas análises, e nós colocamos em um relatório para que a empresa saiba quais suas falhas encontradas, a gente dá um prazo para que seja corrigido, a prefeitura pode acessar, vocês, os pais de vocês podem acessar todos os nossos relatórios, basta entrar no site da GERSA e na parte lá de relatórios, fiscalização, que vai estar tudo disponível. Então, eu acho que não tem, Tata, outra pergunta agora. Ai, tem gente pedindo beijinho? Para Amanda, para Júlia, para Arthur. Muito beijo. Eles estão dizendo que entenderam muita coisa. E se tiver alguma coisa que não entendeu, pergunta que a gente explica tudo de novo. Arthur, tem aqui uma pergunta de Arthur. Como é a fiscalização da pressão de um bairro? Arthur, existe
equipamentos específicos, né? A prestadora pode instalar de forma física ali para ficar todos os dias aferindo a pressão da água. Ela tem que estar no mínimo em 10 MCA e no máximo em 50. O mínimo de 10 é para que consiga ter força para encher os reservatórios e o máximo de 50, porque se passar disso pode estourar a tubulação, pode estourar nossas canalizações em casa. Esse aparelhinho, ele também é o monômetro, o nome dele. Ele pode ser móvel. A Gessa mesmo, quando vai numa cidade, acompanhar como é que está essa pressão da água, a gente leva o nosso e aí instala ali rapidinho no hidrômetro mesmo, vê como está e ela estando entre 10 e 50, tá tudo ok. Se não, aí a gente tem que resolver com a prestadora o que é que precisa melhorar, o que é que precisa fazer para corrigir essa falha. Tem alguém perguntando quem é que faz o tratamento da água. Aqui na Bahia, quem faz o tratamento da água é a Embasa. É ela que faz a captação, que faz todo o tratamento, toda aquela parte que a gente viu da adição dos produtos químicos, e também é responsável pela reservação e distribuição. E aí, o que é que vocês acharam da apresentação sobre o tratamento com a água? Estão entendendo tudo? Aproveita. Quem tiver com dúvida, manda para a gente no chat, que a gente responde, tá bom? Agora, eu vou passar para uma outra colega de trabalho minha, a Louise, que também é engenheira ambiental, e ela vai explicar para vocês como é que funciona o tratamento do esgoto, tá bom? A gente volta daqui a pouco com mais perguntinhas. Boa tarde, gente. Meu nome é Luíse, eu sou técnica de fiscalização da Gessa também. Vou falar um pouquinho para vocês sobre como é o tratamento do esgoto. Vocês não estão me vendo, mas ao final dessa apresentação a gente conversa e vocês vão me conhecer, certo? Bem, como o Ine apresentou para a gente, as etapas de esgoto da água, né? Tratamento da água até chegar na nossa casa. Quando ela chega, o que a gente faz? A gente utiliza essa água para limpar a casa, para a gente tomar banho, para a gente lavar os nossos alimentos, né? Então, na verdade, a gente vai começar eu mostrando a vocês que o esgoto, a etapa de tratamento de esgoto, ela passa por 3 etapas gerais, certo? A primeira etapa é o tratamento preliminar, onde a gente é o inicial, depois vem para o tratamento primário e o tratamento secundário. Eu vou explicar cada uma delas separadamente, certo? Então, como eu estava falando, depois que a água limpa, ela chega até vocês, depois da distribuição, a água ela é utilizada, como eu já falei, né, para higiene pessoal, para alimentação e limpeza. Então, o que acontece? Essa água, ela escorre pelo ralo, nós jogamos essa água fora. Essa água, ela vira o esgoto, certo? Então, ao deixar as casas, ele vai para as redes coletoras, passa pelos coletores, que são as tubulações, pelos troncos receptores, até chegar nas estações de tratamento, certo? Essas estações de tratamento, nessa estação de tratamento a gente começa. Perceba que aqui em cima, lá onde está na cidade, tem umas setinhas. Essa setinha simboliza exatamente a água residual, ou seja, o esgoto, deixando a casa de vocês. Cada pontinho desse aqui de encontro são os pontos coletores, certo? E o ponto coletor principal é onde está essa setinha mais adiante, que ela está sozinha. Tem 3 setinhas e uma setinha sozinha. É aí que estão os coletores, certo? Então, depois disso, ele começa o tratamento preliminar, que é a etapa de gradeamento. Essa etapa de gradeamento, ela é o primeiro ponto que o esgoto passa antes do tratamento. Essa etapa inicial serve para que os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, que os resíduos visíveis, grosseiros, que normalmente são descartados de forma irregular. Às vezes a gente joga um papel higiênico no nosso vaso sanitário.
as pessoas jogam nos córregos da cidade, que são aqueles rios que tem dentro da cidade, joga plástico, garrafa plástica, as tampinhas, tudo isso, eles vão parar lá na estação de tratamento de esgoto. Então, essa grade, ela serve para barrar esses sólidos, esses lixos, na entrada do tratamento de esgoto, né? Então, só que essas grades, elas são diferentes, né? Tem vários tamanhos, exatamente para segurar esses sólidos grosseiros, porque eles vão diferir de tamanho. Então, são várias grades, certo? Nós vamos ver aqui agora a fotinha da grade, como ela é. Está vendo que tem várias grades? Essas grades, se vocês perceberem, são de vários tamanhos. A separação dessas grades, elas também vão variar. Vocês percebem que aqui em cima tem a retenção desses sólidos, tá vendo quanta sujeira tem no esgoto? Olha só. Então, depois dessas grades, o líquido que já está livre desses sólidos mais visíveis, desse lixo, vai para a caixa de areia. O que é essa caixa de areia? Essa etapa caixa de areia. O que é que acontece lá? Bem, depois de passar pela etapa de gradeamento, o esgoto segue para a desarenação, certo? Que é uma caixa de areia, onde acontece a remoção de sólidos em pequenos tamanhos, como areia, cascalho, pedregulhos. O que é que acontece? Lá na grade, serve apenas para os sólidos grosseiros, garrafa plástica, como a gente falou, papel, tudo isso é retido nas grades. Já a caixa de areia serve para separar exatamente os grânulos pequenos, os sólidos pequenos que não conseguem ser retidos pelas grades. Então, o esgoto vem, passa pela caixa de areia, fica um pouquinho na caixa de areia retido. Esse sólido, como ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado na água, ele vai sedimentar, ou seja, ele vai se acomodar ao fundo dessa caixinha de areia e seguir livre, sem esses sólidos. Aí o esgoto já tem essa parte mais livre. Vamos ver uma fotinha de como é uma caixa de areia? Então, se vocês perceberem, aqui, depois do gradeamento, tá vendo que a grade está mais fininha do que a anterior? Então, depois que passa por aqui, o esgoto fica um pouquinho retido nessa caixa de areia, e quando ele sai, percebam na foto de cá, que você já tem uma aglomeraçãozinha aqui, ó, retida no fundo dessa caixa de areia. É isso aqui que ele vai se sedimentando no fundo dessa caixa. Isso, vocês perceberam que já não tem mais o esgoto aqui, mas eles ficaram. Então, o esgoto já segue sem os sólidos visíveis, os grosseiros, e sem a parte mais fina desses sólidos, ok? Depois dessa etapa, vem o tratamento primário. Nós já começamos o tratamento primário através do decantador primário. O decantador primário, ele é um tanque que ocorre parecido com a floculação, lá na decantação, desculpa, lá na etapa do tratamento de água. Ocorre uma adição de um produto químico, né? Nessa adição, essa adição faz com que os materiais com densidade menor, ou seja, que são mais leves, que fica boiando na água, que sem ajuda de um coagulador, ele não vai decantar, ou seja, ele não vai descansar no fundo desse tanque. Então, com esse coagulador, essas sujeiras que ficam boiando, ainda ficam em suspensão no esgoto, elas vão se aglomerando, se tornando mais pesadas e assim decantando, sedimentando no fundo desse decantador. Permanece, como também na etapa de tratamento de água, o líquido permanece ali em descanso para que isso possa acontecer. No fundo desse decantador, vocês estão percebendo que tem tipo um funilzinho aqui. Essa parte aqui onde tem escrito fase sólida é a parte onde o lodo, que é o resultado dessa coagulação, dessas sujeirinhas
que precisam se aglomerar para poder descer, é onde eles vão se sedimentar, é onde eles vão ficar, certo? Por aqui, o que acontece? Entra em ação a peneiração e umas pás bem grandes que tiram o lodo daqui e colocam em um tanque reservado, certo? Seguram essa informação. Vamos ver uma fotinha deles. Bem, é assim um decantador. Parece uma piscinona, né? Mas não é não. É só mesmo para o esgoto ficar aí quietinho, enquanto as sujeiras que já estão aglomeradas vão se sedimentando no fundo desse tanque. Ele é assim, ó, desse jeitinho. Partindo para o tanque de aeração. Por que falamos tanque de aeração? Vocês já vão entender. Bem, o esgoto, ele é formado por matéria orgânica e micro-organismos. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica são os restos de animais e vegetais e os resíduos provenientes da nossa atividade, provenientes como eu posso dizer, das nossas necessidades fisiológicas, né? E que são lançados no meio ambiente. No caso, não são lançados no meio ambiente, no caso, lançado no sistema de esgoto. Então, essa matéria orgânica, ela é agora que ela vai desaparecer do esgoto, certo? Como? No tanque de aeração, o ar é fornecido, certo? Eu vou te mostrar daqui a pouco como. Com isso, com esse ar fornecido, os micro-organismos, eles ficam mais agitados, como se fosse um energético, e assim eles se alimentam, eles se multiplicam e se alimentam dessa matéria orgânica de forma eficaz. Desse jeito, eles limpam o esgoto, esse micro-organismo, eles vão limpar o esgoto dessa matéria orgânica. E assim tira essa carga poluidora para quando a gente poder lançar em um corpo receptor, ou seja, no rio, não venha impactar o meio ambiente. E esse tratamento, a partir daqui começa o tratamento secundário. Eu vou explicar para vocês agora como é que acontece essa aeração. Pronto, a aeração. Tá vendo que aí tá aparecendo um bocado de roda-vento, como é catavento, né? Um bocado de catavento, eles realmente estão se movimentando para que isso possa trazer o ar para dentro do tanque. É assim que ocorre a oxigenação desse tanque. E com isso, os micro-organismos vão se agitar, vão se multiplicar e vão comer, se alimentar das matérias orgânicas. E aí, então, a gente vem para o decantador secundário. O decantador secundário, ele ocorre da mesma forma que o decantador primário. A diferença é que agora ele não vai só pegar os resíduos sólidos provenientes do que não ficou lá na caixinha de areia, mas o decantador secundário agora, ele vai retirar as impurezas que restaram do tanque de aeração, que é mais a questão biológica, né? Que são o resto de matéria orgânica, que os micro-organismos não conseguiram quebrar, que não conseguiram digerir. Só que depois do decantador, o esgoto, ele já tem 90% das sujeiras já retiradas após o decantador, certo? O que acontece? De novo, eles vão se aglomerar, novamente eles vão ficar no fundo, se aglomerar no fundo desse decantador, acontecendo o quê? A mesma coisa do decantador primário. Nessa partezinha aqui, ó, que vocês estão vendo, que parece um funil, o lodo vai novamente surgir, certo? Só que agora com a carga orgânica muito maior, ou seja, com maior número de micro-organismos, certo? E ele novamente vai ser retirado após uma peneiração e com pás e será colocado novamente no tanque de reservação onde está o lodo desse primeiro decantador, certo? Aqui, logo depois, ainda existe uma filtragem para que seja retirado qualquer poluição que ainda exista no esgoto que possa vir a impactar o rio
onde o corpo receptor rio, que se vocês perceberem aqui, ó, isso a gente chama de corpo receptor. Por que corpo receptor? Porque é o rio que vai receber o esgoto tratado, certo? Vamos ver uma foto do decantador secundário. Percebam que é igual ao decantador primário. Tá vendo? Porque ele tem o mesmo sistema de limpeza. Então, gente, oi, sou eu, agora vocês estão me vendo. Então, se vocês lembrarem, no decantador, naquele funilzinho onde eu disse que fica o lodo, esse lodo ele vai voltar para a etapa anterior. Por quê? Porque ele está completo, recheado desses micro-organismos, uns bichinhos bem pequenininhos que a gente só enxerga no microscópio. Ele vai ser recolocado lá no tanque de aeração, naquela que tem aqueles cataventos que vão oxigenar a água, para que essa carga de micro-organismos seja maior e, assim, o tanque de aeração seja eficaz. Quanto mais micro-organismos, mais matéria orgânica é retirada do esgoto e, assim, ele passa mais limpo para a próxima etapa, que é a última etapa, que é o decantador secundário. Então, quanto mais limpo ele for para o decantador secundário, mais limpo ele chega ao corpo receptor, que é o rio, e assim o impacto, não vai existir o impacto do meio ambiente. Então, vamos para as perguntas? Então, eu estou aqui com as perguntinhas, vamos responder. A primeira pergunta é: para que serve a remoção da areia? Lá na caixinha de areia, para que serve essa remoção? Simples. Quando o esgoto ele segue para as etapas dentro de uma estação de tratamento de esgoto, ele passa por tubulações, ele passa por orifícios, né? Então, para a remoção, tirando a areia, tirando essa carga de pequenas partículas, diminui o atrito dessas partículas na tubulação, evitando desgaste, evitando que essa tubulação ela venha a se romper e assim ocorrendo vazamento de esgoto dentro da estação de tratamento, né? Também evita que entupa essas tubulações, entupa esses orifícios e assim vai atrapalhar totalmente o tratamento de esgoto, porque o esgoto vai ficar retido e não vai ter as suas etapas até o final, né? Então, além de ocorrer um problema enorme que é ter essa manutenção dentro da estação de tratamento. Bem, como é que sabemos se o esgoto teve um tratamento correto? Simples. É realizado um acompanhamento ou um monitoramento do líquido na entrada e na saída da estação de tratamento de esgoto, certo? E para a verificação dos valores dos poluentes, ou seja, da carga orgânica, de resíduos em suspensão, que são os que ficam boiando dentro do esgoto, a turbidez, a carga de outros poluentes, se verifica esses valores e do início e no final, e aí a gente consegue identificar a porcentagem de remoção desses poluentes. Então, através dessa comparação de início e final, a gente consegue entender qual é a eficiência de uma estação de tratamento de esgoto. Se ele está recebendo o tratamento correto ou não. Se não estiver recebendo o tratamento correto, a gente vai perceber que os valores não estão tão diferentes, o de início com o de saída. O que acontece com o lixo que ficou nas grades? Eles são removidos, colocados em containers, e dali eles vão ter o destino correto, que é o aterro sanitário. São essas as perguntas. Mais alguma pergunta sobre esgoto? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Olá! Voltei e a Winnie vai vir se despedir de vocês, não é? E responder mais algumas perguntinhas que ficaram pendentes, tá bom? Um minutinho. Oi, oi! Então, antes de me despedir, olhando o chat, aqui eu achei mais 3 perguntas. Uma delas diz assim: como a água sai desses reservatórios, né? A gente falou dos reservatórios que acumulam uma grande quantidade de água. E ela pode ir por gravidade, pode ir sozinha,
a depender da força, da altura do bairro que ela vai abastecer. Aí, avaliando isso, a empresa decide se ela consegue ir por gravidade ou se ela vai precisar de uma bomba, né? Eles colocam um equipamentozinho e essa bomba puxa para poder jogar para os bairros. Vai ter aí a influência de distância, de altura, para poder decidir se precisa dessa bomba ou não. Teve uma outra pergunta também, de qual rio vocês captam água? Para começar, a GESA não faz captação de água. O que a GESA faz é regular, acompanhar os serviços que a Embasa faz. Quem faz a captação da água é a Embasa. E a Embasa pode captar em vários rios. Eu não vou ter a lista de todos os rios para dizer a você aqui agora, mas para Salvador chega a água também de Pedra do Cavalo, por exemplo. Cada sistema ela vai fazer uma captação de um lugar, de um rio diferente. Então, a gente não vai ter como dar lista, né, de quantos rios na Bahia a Embasa consegue fazer essa captação, mas para cada um vai ser um manancial diferente. Teve mais uma pergunta, deixa eu ver como foi. O que acontece se a equipe técnica encontrar alguma coisa errada na fiscalização? Inicialmente, a gente dá um prazo. A gente vai fazer uma avaliação dessa, a gente chama de não conformidade. Né, o que está desconforme precisa ser corrigido. Então, a gente vai avaliar qual a gravidade dessa não conformidade, que riscos ela apresenta para o tratamento da água, e, com base nisso, a gente vai determinar um prazo para que a empresa faça a correção. Quando ela não faz essa correção, aí todo esse processo, o problema, ele é passado para uma equipe que existe aqui dentro, que é chamada de equipe de normatização, e aí vai caber a essa equipe decidir como que vai ser resolvido essas questões. Acho que agora acabou, deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma perguntinha. Eu vou passar para a Loíse, que eu acho que agora a pergunta é de esgoto. E beijo, tchau para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo, tenham tirado as dúvidas, que tenha dado tempo da gente poder explicar tudo direitinho para vocês. Foi um prazer. A perguntinha foi lá do Arthur. Como eles retiram os resíduos do gradeamento? Não sei se você percebeu, mas lá na foto, eles retiram puxando, enguiçando a grade, retirando, e assim colocando em cima de um container e limpando com retroescavadeira, com pá, é assim que se retira. De lá, como eu falei, vai para o aterro sanitário. E depois, outra pergunta, depois dessas etapas, o esgoto é jogado no rio diretamente? Sim. Porque depois dessas etapas, o rio, o efluente, o líquido, ele já está apto para ser lançado. Ele já tem todas os valores, está dentro do padrão estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. É ele que estabelece os valores de cada parâmetro de carga orgânica, de sólidos em suspensão, eles dão para a gente, né, tanto para a gente como para a Embasa, eles dão essa diretriz e a gente tem que atender. Nós, da GESA, também fiscalizamos essa questão. A gente fiscaliza para saber se esse efluente lançado está dentro do padrão que o CONAMA já estabeleceu para a gente. Então, sim, ele é lançado diretamente, mas também pode ser reutilizado para limpar ruas, para fazer limpeza em geral. Beijinhos para você também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo direitinho. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato com a gente através do site www.agesa.ba.gov.br, e aí lá tem os números de telefone para entrar em contato com a gente, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!